Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje para falar sobre um assunto que é muito próximo do meu coração, que é essa nova revolução cognitiva. Antes, para começar, eu quero mostrar para vocês uma frase que não é minha, mas é da CEO da IBM, Ginni Rometty, quando ela fala que 10% dos empregos poderão desaparecer, mas 100% dos empregos irão certamente mudar. E a pergunta que eu faço para vocês hoje aqui é: em qual desses dois indicadores vocês querem estar? Em qual dos lados vocês vão preferir estar? Percebam que as duas frases, os verbos das frases, desaparecer e mudar. Não existe permanecer. Esse novo contexto, esse novo mundo em que nós vivemos, as opções se tornam desaparecer ou mudar. Vamos olhar um pouco para a história, para a gente entender um pouco desse movimento. Se a gente olhar para o sistema agrícola, em 1850, a gente vai perceber que era um sistema muito manual, muito focado no trabalho manual. Já se você olhar 100 anos depois, o sistema agrícola passa a ser um sistema totalmente mecanizado. E quando a gente olha 2015, a gente passa a ver que o sistema agrícola agora é digitalizado. Estas, digamos, são as três maiores etapas, as três maiores revoluções que a gente pode comparar quando se fala desse contexto novo que muita gente está chamando de quarta revolução industrial. O que acontece com o trabalho? O que acontece com os empregos neste cenário? Vejam, por exemplo, a evolução do setor agrícola em termos da diminuição dos postos de trabalho de 1850 até 2015. O que acontece é que essas pessoas acabam tendo que migrar as suas atividades. É natural que o ser humano tenha que acompanhar a evolução desse contexto e adaptar-se às novas formas. Então, na agricultura, você percebe que existia um grande número de pessoas, uma quantidade enorme da força de trabalho relacionada a este setor. Então, quando o setor passa por mecanização, esse número é reduzido drasticamente e até quando entramos na fase da digitalização, esse número então fica ainda menor. Essa fase da digitalização, vamos lembrar, é algo que começou em 1993. Eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra justamente o presidente Bill Clinton e o vice-presidente Al Gore instalando a internet numa escola americana em 1993. Muitas pessoas naquela época ainda não entendiam qual era o impacto que a internet estava trazendo na vida das pessoas. Mas algumas pessoas perceberam. Jeff Bezos, por exemplo, criou a Amazon.com. Ele entendeu que o comércio passaria a ser virtual e que ele poderia criar um sistema que no começo era apenas uma empresa para vender livros online e que agora se tornou o maior shopping virtual do mundo. Talvez o segundo maior shopping virtual do mundo, porque o Alibaba na China se torna efetivamente maior. Esta revolução digital, ela vem acontecendo, ela vem ao passar dos anos, mas há um momento marcante dessa revolução digital, que é o ano de 2007. Por quê? Em 2007 nós vimos profundas transformações na utilização das tecnologias digitais. O que a gente viu, por exemplo, foi o Facebook migrando de uma rede que era usada por universitários para o mundo inteiro. A gente viu o lançamento do Twitter, do GitHub, do sistema Android, o Airbnb, todos eles chegaram ao acesso na palma da mão nesse período, em 2007. YouTube lança um novo modelo de anúncios, de publicidade em 2007. A computação da nuvem dá um salto com a Amazon criando a AWS, Amazon Web Services, e a IBM, por exemplo, inicia o projeto Watson, que passou a ser o grande expoente desse novo momento de machine learning e artificial intelligence que a gente está vendo acontecer. Mas o momento mais marcante, talvez, desse 2007, que foi um ano certamente divisor de águas, é a chegada do iPhone. Em 2007, quando Steve Jobs lança o iPhone, ele cita o iPhone como a vida em suas mãos. E muitas pessoas naquela época ainda não conseguiam perceber qual era a transformação que o iPhone estava trazendo para a vida de todo mundo. Esta capa da Time é de outubro de 2007. Agora percebam que a Forbes Magazine, em novembro de 2007, ela traz a Nokia como capa, e com a manchete dizendo 1 bilhão de clientes. Será que alguém vai conseguir alcançar o rei dos telefones celulares? Onde está a Nokia hoje? Onde está o iPhone hoje? No bolso de vários de vocês. Certo? Esta revolução digital, que começa com a chegada da internet, ela cria novas figuras. Lembram daquele sujeito que criou o shopping de livros virtual?
acaba se tornando, então, mais recentemente, um dos empresários mais bem-sucedidos e um dos homens mais ricos do mundo. Esta revolução digital é um processo pelo qual nós migramos para dentro dela. A próxima revolução, nós também vamos ter que migrar para dentro dela. Agora, essa revolução digital que a gente viveu, que está chegando ao seu final, vejam, não é o fim da tecnologia digital. O que nós vamos ver é a chegada da reta final dos avanços na tecnologia digital em substituição à chegada das tecnologias cognitivas. Essa foto é muito marcante, a eleição americana anterior, e a gente percebe como essa tecnologia, como essas mídias sociais, como o compartilhamento, como se tornou parte marcante da nossa vida. Em alguns momentos a gente até fica um pouco cansado e a gente pensa até em voltar no tempo. Essa é uma obra de um artista italiano que utiliza elementos desse mundo digitalizado para refletir comportamentos que a gente vivia no passado. Mas esta transformação traz também oportunidades, ela traz uma nova forma de se fazer negócio e, consequentemente, ela traz novos tipos de trabalho. Por exemplo, neste caso, recentemente numa entrevista para a BBC, o Kate Browne foi apresentado como um tradutor de emoji. Se você tem um sistema iOS e você tem um sistema Android, você certamente sabe que os emojis eles não se comunicam diretamente. Então você precisa o quê? Você precisa de um tradutor de emojis para evitar que alguma potencial catástrofe venha a acontecer. E que tal os novos esportes? Esportes eletrônicos, criando todo um novo ecossistema. Este atleta na tela, Kuro Takasomi, jogador de Dota 2, recebe um montante anual de 3 milhões e 200 mil dólares de salário para jogar esse tipo de esporte. Mas não é só os jogadores, não é só o hábito da prática do esporte eletrônico. Todo esse ecossistema é alimentado. Você, de repente, passa a ter jornalistas, você passa a ter comentaristas, você passa a ter profissionais como treinadores e narradores, você passa a ter todo um novo ecossistema que começa a atuar dentro daquela nova forma digital, aquela nova forma tecnológica que a sociedade passa a utilizar como ferramenta de comunicação, como ferramenta de entretenimento, como ferramenta em geral. Uma coisa que a gente pode perceber é que eles têm em comum, eles têm pouco cabelo e barba, ou seja, eu estou no caminho certo para possivelmente trabalhar nesse ecossistema, né? É claro que isso traz também preocupações. Ao mesmo tempo que a gente percebe a chegada de novas formas de trabalho que são suportadas por novos modelos de negócio, a gente também vê com preocupação algumas transformações. Essa notícia que saiu há um tempo atrás, que o banco ING estava cortando 7 mil postos de trabalho durante um processo de transformação digital. E se você perguntar a um executivo que está tendo que fazer um processo de transformação digital, muitas vezes o problema não é necessariamente que tenha que substituir as pessoas, mas o problema passa a ser as pessoas não quererem aprender as novas formas sobre as novas tecnologias. Isso é inevitável. Vejam o comportamento, o nosso comportamento como consumidores. De 2007 para 2018, a Amazon.com passa a ser um rival que o Walmart não tinha até então. Isso é reflexo do quê? Isso é reflexo de um novo hábito da sociedade, que as compras agora são virtuais. Isso, naturalmente, traz novos desafios. Eu particularmente gosto muito desse bilhete. Querido Papai Noel, como você está? Eu estou bem, aqui está o que eu quero de Natal e o endereço do produto no site da Amazon.com. Estas empresas que não são nascidas digitais, elas acabam tendo que se tornar digitais. Então veja, por exemplo, o próprio Walmart, face a essa nova competição, acaba tendo que reestruturar muito do seu modelo de negócio para competir nesse novo modelo que a digitalização, que a internet trouxe. Então a gente percebe o esforço e o investimento que grandes corporações acabam tendo que fazer justamente para poder acompanhar o que esses novos players acabaram trazendo para o mercado. Cabe salientar, o Walmart, que é o maior empregador do mundo,
o Walmart só tem menos funcionários do que o exército chinês, mas bem, o exército chinês não é exatamente uma instituição comercial, lógico. Esse desafio de fazer com que as pessoas aprendam novas habilidades, esse é um dos desafios mais importantes da liderança das empresas. Um dos exemplos que eu gosto muito é da AT&T. A AT&T, empresa de telefonia americana, o modelo de negócio do passado era baseado na instalação de postes telefônicos, instalação e manutenção de postes telefônicos. Quando você olha para esta mesma empresa hoje em dia, ela se tornou uma empresa de computação na nuvem. O que recentemente anunciou uma grande aliança estratégica com a IBM para introduzir ainda mais serviços nesse sistema de computação na nuvem. Mas uma coisa que me chama muito a atenção na maneira como eles tratam esta evolução é: você será um funcionário da empresa enquanto você estiver aberto a aprender. Estas eram os nossos produtos. Estes são os nossos produtos ou serviços de hoje, e aqui estão possivelmente os produtos e serviços de amanhã. Então, tendo essa perspectiva, o que faz a empresa? Ela cria um mapa para fazer com que os seus talentos naveguem nesse processo de aprendizado e transformação. O critério fundamental é, enquanto você se dispõe a continuar aprendendo, você continuará trabalhando nesta empresa. Esta revolução cognitiva, ela é marcada pela chegada de diferentes formas ou pela amplificação de algumas formas existentes. Então nós vamos ver uma participação cada vez maior de dados, análise de dados, ciência de dados, blockchain, o que muitas pessoas podem até dizer, blockchain, mas blockchain não é cognitivo, blockchain é digital. Sim, é algo que foi criado 10 anos atrás, mas ainda está muito incipiente a utilização. Então a gente ainda vai ver essa evolução acontecendo. Mas se você trabalha com supply chain, em 5 anos você tem que estar com o seu supply chain em blockchain. Essa é a realidade. Avanços na área de robótica, computação quântica, inteligência artificial, CRISPR Technologies. Todos esses são os desafios que a gente passa a ter e as oportunidades que a gente passa a ter nessa revolução cognitiva. Uma das coisas que a gente precisa eliminar do pensamento é aquela visão de que, aliás, a mídia adora, de passar que os robôs que irão tomar os nossos empregos ou possivelmente irão acabar ou irão extinguir com a raça humana. O que a gente está vendo, na verdade, é essa robótica, essa computação robótica, nos tornando profissionais melhores e nos tornando seres melhores. É esse o caminho que as coisas estão seguindo. A tecnologia CRISPR é, na verdade, a capacidade que você tem de fazer edição genética. Imaginem a disruptura que nós vamos ver no mercado de saúde a partir de como nós aprendermos a usar essa capacidade da tecnologia CRISPR para fazer edição genética. Mas não é só na área de saúde, a gente pode imaginar que você pode fazer edição biológica de outros elementos e em algum momento você pode estar criando plástico a partir de bactérias, por exemplo, e isso pode criar todo um novo ecossistema e que seja muito mais sustentável. Blockchain, como eu falei, blockchain é apenas uma instituição tecnológica. Eu gosto muito de usar o exemplo, se você pegar uma nota de dólar, você virar a nota de dólar, você vai encontrar no topo do verso da nota a frase "In God we trust", em Deus confiamos. Na verdade, o que nós confiamos é que existe uma instituição, que é o Banco Central Americano, que está trabalhando para preservar o valor desta moeda. Esta é a instituição na qual nós confiamos. E nós passamos a nossa evolução confiando em instituições como intermediários. O que blockchain está fazendo é melhorar ou eliminar alguns desses intermediários, de forma que a gente consiga trazer de volta a confiança na relação entre indivíduos ou na relação entre indivíduos e empresas. Mas não é só isso. Você tem a aplicação de blockchain para outras tantas possibilidades. Este exemplo, para mim, é marcante, como a Walmart aposta em blockchain para melhorar a segurança de alimentos. O processo de rastreamento do alimento, do momento que ele sai do produtor, o momento que ele é produzido, melhor dizendo, até o momento que ele chega à mão do consumidor, esse rastreamento era um processo que levava 7 dias. A utilização da tecnologia blockchain
faz com que a Walmart consiga mapear isso de uma forma transparente, totalmente digitalizada, em 2,2 segundos. Agora vejam que transformação incrível. Eu gosto muito dessa foto porque mostra um pouco esta coisa de nós nos transformarmos o tempo todo. Eu não sou um nativo digital, eu não sou um nativo no blockchain, mas eu acabei me tornando um curioso, acabei explorando este mercado, explorando este caminho. Esta foto marca a criação de uma nova empresa na qual eu me tornei cofundador e membro do conselho. Chama-se Blockchain Revolution Global, é uma empresa que nós criamos em sociedade com Don Tapscott. Don Tapscott é o maior especialista mundial em blockchain. O seu livro Blockchain Revolution, traduzido em mais de 50 idiomas, é o maior best-seller na área de blockchain no mundo. Então nós criamos uma empresa destinada a formar uma comunidade internacional de executivos na área de blockchain. Porque muitas pessoas ainda entendem blockchain como cripto, mas blockchain vai muito além disso. Então o que nós criamos é exatamente um produto, uma comunidade, cujo foco é Enterprise Blockchain. São as transformações empresariais que estão acontecendo e vão acontecer com uma intensidade ainda maior no futuro através da utilização desta tecnologia. A inteligência artificial. Não existe assunto mais comentado nos dias de hoje quanto à utilização de inteligência artificial e como isso vai mudar as nossas vidas e o nosso trabalho. Sem dúvida. E nós temos que aprender como nós vamos absorver a inteligência artificial dentro daquilo que a gente faz no dia a dia. Esse vídeo é um vídeo caseiro. Esse é o meu filho, com 12 meses de idade. Esse é o meu filho utilizando Alexa para, digamos, aprender a contar de 1 a 20. O que é mais curioso é que ele levanta todas as manhãs e ele vai para frente da Alexa e pede para a Alexa tocar o Hot Dog Dance, que é a sua música preferida. Aliás, a segunda palavra que ele aprendeu a dizer foi Alexa. Ok, essa. Mas ele chega lá. Essa é uma geração que já nasce embarcada dentro das tecnologias cognitivas. Nós vamos migrar para dentro das tecnologias cognitivas, com maior ou menor velocidade. Mas essa geração, ela já nasce e eles já estão adaptados a interagir com as coisas de forma semelhante a interagir com pessoas. Eu sou de uma época em que a gente, na escola, não podia usar calculadora. Agora vejam esse aplicativo. O MathPix é um aplicativo que você tem uma fórmula escrita no papel, você escaneia essa fórmula com o MathPix e o MathPix resolve aquela equação, de equações simples a equações supercomplexas. Esta é uma nova era, esta é uma nova liga. Não se trata mais de levar a calculadora para a escola, se trata de usar, de entender essas novas ferramentas. O que, aliás, essa revolução cognitiva é exatamente isso. Nós, na revolução digital, nós aprendemos a usar as ferramentas. Quem não lembra, começar a utilizar os sistemas da Microsoft, Office, o PowerPoint, o Word, e de repente o e-mail. Em 1996, o Bill Gates foi convidado a fazer uma previsão sobre o futuro da tecnologia. E ele disse, em algum momento, as pessoas terão o seu e-mail no cartão de visitas. Veja que visão. Então essa é uma nova liga. Essa nova liga demanda que a gente não mais aprenda a usar as ferramentas. Ela demanda que a gente aprenda com as ferramentas. Porque essas ferramentas elas estão se tornando corriqueiras. Esse é um exemplo que eu gosto muito. É um apresentador, na verdade 2, âncoras de um telejornal na China, que são, na verdade, 2 elementos de inteligência artificial que estão apresentando um programa de TV. A China, que, aliás, é um expoente nessa revolução digital e será um expoente na revolução cognitiva,
Se você for à China, você pode inclusive doar, ao invés de você não tiver moeda, você pode doar para um pedinte usando o QR Code. Essa mesma China que se tornou, de repente, uma potência mundial na tecnologia. Um dos berços de onde nascem alguns dos maiores unicórnios no universo das startups. A China, que hoje detém 9 entre as 20 principais empresas de tecnologia do mundo, das maiores empresas de tecnologia, 9 são chinesas. Em alguns anos, hoje 11 são americanas, 9 chinesas, em alguns anos será o inverso. Mas essa inteligência artificial ela não é perfeita. Ainda existe um gap gigante entre aquilo que nós temos e aquilo que nós pensamos que temos em termos de tecnologia. E isso é, na verdade, uma grande oportunidade para desenvolvimento, para aprendizado e para criação. Eu gosto de usar esse exemplo porque esse é um anúncio que me perseguiu. Bom, vocês viram meu filho, né? Como todo pai, eu me tornei um pai coruja, um pai babão. O que o pai babão faz? Fica publicando foto e vídeo do filho no Instagram, correto? Então, esta churrasqueira, que aparentemente é aprovada para papais, aparece com tanta frequência na minha timeline. Aí, de repente, eu estou de férias no Brasil e eu resolvo, ok, deixa eu ver essa churrasqueira que não para de me perseguir. E o que acontece? Eu não consigo acessar. Por quê? Porque eu estou numa localização geográfica que não permite. Então, que tipo de algoritmo é esse que me persegue na minha timeline, mas ao mesmo tempo não consegue identificar que eu estou numa região inacessível? Quantas vezes você tem que colocar o seu número de passaporte cada vez que você vai fazer o check-in online? O seu sistema não deveria conhecer, não deveria saber o número do seu passaporte, por exemplo? Ou quando você está buscando um hotel, você vai lá no site de busca do hotel, você acha o hotel, você reserva o hotel, você fecha o site, você abre o seu e-mail, na lateral da sua tela aparece o quê? Anúncios do mesmo hotel que você acabou de reservar. Quer dizer, vejam como a gente ainda tem um caminho gigante para explorar nessas novas tecnologias cognitivas. Existe naturalmente em todo o ser humano uma tendência de supervalorizar uma tecnologia no começo, pensar que no curto prazo ela será gigante e a gente acaba não explorando o verdadeiro valor das tecnologias que estão no longo prazo. E esta figura exemplifica claramente isso. Como vocês sabem, essa curva S de inovação, ela acontece, eventualmente, com alguma frequência, em todos os setores. O ponto azul, que é o primeiro contato que o seu modelo de negócio tradicional tem com um novo possível modelo de negócio, no ponto azul, é o momento do não, isso não é para a gente, isso não é para mim. E a gente não presta devida atenção. Quando esta inovação nos toca no nosso modelo de negócio novamente, que é onde está o ponto vermelho, é o famoso oh shit, tarde demais. Clássico exemplo disso. Vejam a curva S dos tocadores de MP3, representados pelo crescimento do iPod, quando eles tocam os produtos da Sony, precisamente o Walkman e o CD Walkman. E essa história vocês conhecem. Eles próprios na Sony, na empresa, reconhecem que as pessoas não falavam umas com as outras, havia um gap de comunicação interna, haviam silos, e a empresa não soube aproveitar essa oportunidade da maneira como poderia. Silos. Silos, uma palavra que a gente usa muito. Vamos quebrar os silos. Os silos existem porque é a forma mais eficiente de transferência de conhecimento. Você transfere conhecimento dentro de um silo de uma maneira verticalizada com naturalidade. No momento que você não tem mais os silos, a transferência de conhecimento ela se torna mais complexa. Mas é exatamente este o mundo que nós estamos navegando. Este mundo que requer que nós, líderes, e que nós, pessoas, profissionais, nos tornemos um pouco mais criadores de problemas positivos, ativistas, que nós nos tornemos um pouco mais daqueles
1% que estão nas organizações tentando criar um novo, tentando reinventar o modelo de negócio. O problema é que a gente vive em ambientes extremamente burocráticos. Esses ambientes burocráticos são, na verdade, aquilo que mina a nossa capacidade de inovação e de criação. Então, este conceito de silo, esse conceito de burocracia, este é um dos primeiros elementos que nós temos que olhar para dentro da nossa empresa. Agora, eles existem por quê? Eles existem porque eles são uma representação da nossa identidade. Você é aquilo que e você é aquilo que a sua função diz que você é. Então, rever isso significa um passo extremamente grande de rever a sua própria identidade. Em algum momento, você passa a não poder se identificar mais como eu sou isto ou eu sou aquilo. Porque você vai estar transitando num mundo de extrema ambiguidade, você vai estar transitando num mundo em que você precisa ter o quê? Uma mente aberta. A mente aberta substituindo a mente fechada. E algumas pessoas têm chamado isso dessa mentalidade de crescimento. Mentalidade de crescimento é as pessoas que têm a mentalidade de crescimento são aquelas que olham para as situações do ponto de vista da oportunidade e da abundância. As pessoas que têm a mentalidade fixa, elas olham para as situações do ponto de vista dos problemas e da inação. Esta mentalidade de crescimento é uma mentalidade que precisa naturalmente conviver com a ambiguidade. E junto com a ambiguidade vem o quê? A incerteza. Talvez nesse novo cenário, nesse novo ambiente de revolução cognitiva, talvez seja um bom negócio a gente não ter certeza daquilo que a gente faz. Certo? Porque este ambiente de incerteza, ele requer que a gente seja o quê? Que a gente use a nossa inspiração para gerar experimentação. Esse ambiente requer que a gente experimente. Porque se não há experimentação, não há descoberta, sem descoberta não há invenção, e se você não consegue inventar ou inovar, em algum momento, seu produto ou serviço poderá ser substituído. Mas essa experimentação ela não vem sem um preço. Essa experimentação ela vem necessariamente com uma capacidade de lidarmos com o fracasso. E aqui é importante a gente fazer uma distinção entre o fracasso bom e o fracasso ruim. Fracasso ruim, trabalho no laboratório, sou responsável pela limpeza, não fiz a limpeza, o vírus espalhou, 39 pessoas contaminadas. Isso é um fracasso ruim, não é disso que eu estou falando. Estou falando do fracasso bom. O fracasso bom é aquele, eu me coloco numa posição que vai explorar uma oportunidade e por todas as razões que você possa imaginar, eu falhei. Este é o fracasso bom. Esta é a leitura, este é o aprendizado que a gente tem que ter como seres humanos, como profissionais, dentro das nossas organizações, dentro da nossa sociedade. Eu venho estudando fracasso já há mais de 3 anos, e junto com alguns colegas, e a gente descobriu coisas fantásticas. E nas organizações é como se trata fracasso como aquela pessoa que vai ao médico e chega para falar com o médico e começa a explicar as coisas que vai fazer, mas não fala sobre a doença, não fala sobre o problema. O fracasso é jogado embaixo do tapete. Ninguém gosta de falar de fracasso. Ninguém gosta de ser taxado como o famoso fracasso. Mas o que a gente está vendo mais e mais, e a gente viu muito isso nessa nova cultura das startups, que o fracasso acaba se tornando uma das ferramentas principais do processo de inovação. E que a gente não deve ter vergonha por isso. E que a gente deve separar uma parte do budget da organização para isso. Claro que você não vai parar com o seu negócio principal de uma hora para outra, mas você tem que destinar alguns cérebros, algumas mentes dentro da sua organização para explorarem outros caminhos, sabendo, contudo, que eles irão em algum momento fracassar. Não em algum momento, maior parte do tempo.
mas isso significa que a sua empresa está evoluindo. Este novo mundo, nós saímos do paradigma de aprender para fazer coisas para um novo paradigma, que é aprender a aprender. As gerações que vieram antes de nós costumavam pensar, muitos ainda pensam, que o que você estuda até os seus 22, 23 anos é algo que vai lhe garantir o seu sucesso profissional pelo resto da vida. Este mundo acabou. Todos nós precisamos, mais do que nunca, desta mentalidade de crescimento, de conviver com a ambiguidade, de conviver com a incerteza e de aprender a aprender. E de tudo aquilo que eu tenho estudado a respeito do assunto, o que mais me chama a atenção é a habilidade principal, que é a fundação disso tudo, que se chama curiosidade. Curiosidade é o elemento central desse processo. Pessoas curiosas são aquelas que gostam de explorar, gostam de identificar o que está acontecendo no mercado, analisar, experimentar coisas. Curiosidade se torna, então, uma das habilidades, se não a habilidade mais importante, neste novo mundo, nesta nova dinâmica das realidades, da revolução cognitiva. E para encerrar, eu encerro com a mesma frase da Ginni Rometty, CEO da IBM. 10% dos empregos poderão desaparecer, mas 100% dos empregos irão mudar. E eu pergunto de novo a você, de que lado você e sua empresa querem estar? Muito obrigado.